Matemática do sucesso. Matemática fácil, simples. Aprenda matemática e faça sucesso. Vamos nessa. Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Bem-vindo ao Matemática do Sucesso. Nesta aula vou fazer a resolução de um exercício de equação exponencial, uma equação bastante interessante que não vamos resolver por métodos assim comuns. Vamos aqui dar algumas novidades. Este exercício foi proposto nos grupos de matemática, aqui grupos virados à matemática, como Logos Matemática e o Aprenda Matemática em 4 dias. São grupos aí bastante bons para aprender matemática e lá tem pessoal que resolve bastante exercício e é muito interessante. Então eu propus esse exercício e eu farei a resolução aqui. Então vamos nessa. Desde já peço ao pessoal que se inscreva no canal, partilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que ajudem o canal a crescer. Então, para resolver esse exercício, eu vou colocar aqui uma fórmula muito interessante que é a identidade fundamental da trigonometria, que é exatamente seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno deste mesmo ângulo ao quadrado é igual a uma unidade. Se calhar devem estar se perguntar porque é que eu coloquei essa fórmula aqui, mas é justamente para resolvermos este exercício. Então, aqui eu não consigo ver um padrão para mim poder associar com coisas que eu já conheço, como por exemplo a fórmula a identidade fundamental da trigonometria. Então eu vou procurar fazer com que eu tenha esse padrão. Para tal, eu vou dividir essa toda a expressão por 2 elevado a x. Então dali eu tenho 1 sobre 2 elevado a x, 1 sobre 2 elevado a x, mais 3 elevado a x sobre 2 dividido por 2 elevado a x igual a 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x. E daqui, o que é que eu vou fazer? Eu sei que 1 sobre 2 elevado a x, este 1 eu posso escrevê-lo como uma potência de qualquer número, porque dá sempre mesmo 1. Então, o que é que eu vou escrever? 1 elevado a x sobre 2 elevado a x. Sei que 1 elevado a qualquer número, se x for qualquer número, sempre será 1. Então, não estarei a alterar essa expressão. E aqui, eu tenho 3 elevado a x sobre 2. Eu sei que x sobre 2 é uma multiplicação de 1 sobre 2 vezes x. Então, escrevo aqui 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a x sobre 2 elevado a x igual, aqui 2 elevado a x sobre 2 elevado a x é igual a unidade. E dali, o que é que eu escrevo? 1 sobre 2 eu vou escrever como a divisão das bases e mantém aqui o expoente, né? Mas aqui eu faço o mesmo e transformo, e vamos aqui transformar 3 elevado a 1 sobre 2 em potência. Então, portanto, em radical. Transformando 1 sobre 3 elevado a 1 sobre 2 em radical, eu fico com a raiz quadrada de 3, porque aqui o 2 fica o índice da raiz e o 1 fica então a potência deste 3 elevado, e como já está sobre 2 e este 2 tem a mesma potência aqui, essa expressão, então posso colocar numa única potência. E aqui fica então raiz quadrada de 3 sobre 2 elevado a x igual a 1. Aqui essa expressão eu já tenho mais ou menos ela associada com a identidade fundamental da trigonometria, onde nós temos aqui essa potência, aqui essa potência. Talvez nós podemos dizer que x é 2. E claro que se eu dizer que x é 2 e eu adicionar, vai verificar. Mas eu vou fazer com que isso se torne mais claro ainda. O que é que eu vou fazer? Vamos aqui buscar uma tabela muito famosa, que é a tabela de valores trigonométricos de arcos notáveis. Aqui eu vou utilizar o que nós já sabemos, né? Que é uma tabela de valores trigonométricos. Aqui será 30 graus, né? 30 graus que é nada mais nada menos do que π sobre 6. Aqui será 45 graus, que é
π sobre 4, e aqui será então 60 graus, que é π sobre 3. E daqui coloco todos como fração, né? Que eu quero calcular o seno de um ângulo e o cosseno do ângulo, todos como fração, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Então, no seno, eu vou 1, 2, 3, repito cá, e aqui eu fico com 3, 2, 1. Colocando assim raiz quadrada no 2, 2, no 3 e no 3. Então, eu sei que seno de π sobre 6 é 1 sobre 2, seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2 e seno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui eu aqui sei qual é o ângulo que eu vou colocar, mas a princípio o que é que eu vou fazer? Tenho aqui 1 sobre 2. E aqui tenho raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu posso utilizar este 60 graus, né? Porque aqui eu utilizo o seno e aqui o cosseno. Ou utilizo esse 30 graus, que eu tenho 1 sobre 2, né? Nesse caso que é o seno de 30, e raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Então, eu sei que 1 sobre 2 é nada mais nada menos do que o seno de π sobre 6. Então, eu coloco aqui seno de π sobre 6 elevado a x, visto que seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. Mas aqui, cosseno de π sobre 6, porque eu sei exatamente que o cosseno de π sobre 6 é a raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a 1. Quem vai ser esse 1? Esse 1 eu posso associá-lo como um seno, nesse caso de π sobre 6, ao quadrado, mais um cosseno de π sobre 6 ao quadrado. Vejamos que eu tenho os mesmos ângulos ao quadrado, é igual a 1, que diz a identidade fundamental da trigonometria. Quando eu tenho dois ângulos igual a dois ângulos ao quadrado, o seno de um ângulo somando com o cosseno deste mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1 unidade. Então aqui eu não fiz nenhuma alteração. Então, por correspondência, quando é que esses dois membros vão ser iguais? Por correspondência, esses dois membros vão ser iguais quando esta parcela for igual a esta e simultaneamente esta parcela for igual a esta segunda parcela. Então, igualando isto tudo, eu consigo garantir que este membro seja igual a este. Então, o que é que eu faço? O seno de π sobre 6 elevado a x igual ao seno de π sobre 6 elevado a 2. E, atenção que o valor de x que eu encontrar nessa igualdade tem que ser o mesmo que eu encontrar na outra igualdade. O cosseno de π sobre 6 elevado a x igual ao cosseno de π sobre 6 elevado a 2. E aqui eu tenho algo comum que é bases iguais a expoentes diferentes, ou seja, bases iguais, ignoramos aqui as bases e igualamos aqui os expoentes pela regra comum de equação exponencial. X igual a 2 e aqui x igual a 2. E portanto, o valor de x que encontrei aqui é igual ao valor de x que encontrei aqui e portanto temos que a solução é igual a 2. Então, está aqui, temos resolvido. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado. Tchau.